Olá, nesse vídeo eu começo a falar do capítulo Impedindo o Ciclo Negativo. Esse é o primeiro vídeo de 7 vídeos deste capítulo. Se você chegou aqui agora, não está entendendo nada ou está pensando, é o primeiro vídeo, então eu vou ficar aqui. Sugiro que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica aqui na tela no vídeo aviso, que é o primeiro vídeo deste livro Amor Seguro, da Julie Menano, que foi escrito originalmente em inglês em 2025 e traduzido para o português e publicado no Brasil no primeiro semestre de 2025. Por quê? Porque existe uma base teórica nesse livro, que é a teoria do apego. E a Julie Menano escreveu esse livro com uma linguagem que eu considero acessível. Então, ela começa explicando o beabá ali no início do livro, para poder chegar aqui, que a gente está, não exatamente na metade, mas quase, onde ela já pode falar continuamente de alguns nomes técnicos, como ciclo negativo, estilo de apego ansioso, evitativo, que ela já explicou lá no começo. Então, eu sugiro fortemente que você assista desde o início para você conseguir colocar em prática os exercícios que a Julie Menano propõe neste livro. Tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas, sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já vem acompanhando, continuemos a nossa aventura, não é, Brasil? Então, o que a Julie Menano vai falar sobre impedindo o ciclo negativo? Lembra? Capítulo anterior, os vídeos anteriores, a gente estava falando de interromper. Agora, a gente dá um salto mais ousado, que é impedir os ciclos negativos. Então, ela traz uma comparação aqui, que é como se fosse uma medicina preventiva. Conforme você vai ficando boa em identificar o ciclo negativo, você começa a impedir que o ciclo aconteça, consegue interromper, consegue ter uma conversa e vai aprendendo a criar este ambiente favorável para o apego, para o vínculo, certo? O ambiente favorável ao apego é aquele em que as duas pessoas têm suas necessidades atendidas. Isso significa que no clima geral da relação, ambas se sentem valorizadas, vistas, compreendidas e estimadas em um ambiente favorável ao apego, vínculo. Cada parte vê a outra sobre a ótica do apego. Por exemplo, quando uma pessoa apela para o sarcasmo, a outra interpreta isso como: você está tentando me comunicar o tanto de dor que está sentindo, ao invés de se sentir culpada e envergonhada ao receber a mensagem. Então, essa pessoa já consegue olhar e falar: essa pessoa não é minha inimiga. Ela entrou num ciclo negativo e ela está tendo uma reatividade dentro do ciclo negativo. Agora, para chegar aqui, nesse lugar onde o outro tem uma resposta reativa de sarcasmo, e isso não engatilha a outra parte, todos os outros capítulos trouxeram uma jornada de exercícios, de teoria, para que eu tivesse um fortalecimento emocional desenvolvido. Não é porque eu li e eu entendi. Eu tenho certeza que vocês são inteligentes o suficiente para ler tudo isso e falar: nossa, que legal, que incrível. Meu bem, mas se você não colocou em prática minimamente esses exercícios, levou para o dia a dia, independente de você estar num relacionamento amoroso ou não, a chance é enorme de você falhar. Já ia falhar praticando os exercícios, porque é isso, é a vida, é a complexidade, basta 2 seres humanos para a gente, um ser humano já é complexidade suficiente, mas 2, aí a festa começa. Então, se você não colocar em prática,
fica muito difícil chegar neste momento de impedir o ciclo negativo. Porque conseguir ter essa musculatura de ouvir a sua parceria amorosa, ter uma resposta reativa que flerta com esse lugar, por exemplo, do sarcasmo, e isso não te engatilhar, isso dá pistas de que você vem desenvolvendo uma musculatura sobre conseguir ver que essa pessoa está sendo reativa. E aqui eu vou voltar para o aviso do prefácio desse livro. Ela começa esse livro dizendo: este livro não é para quem está em um relacionamento tóxico, abusivo. Lembre-se disso, tá? Porque se você está num relacionamento tóxico e chegou até aqui, meu bem, para e volta lá no aviso e lê de novo. Porque esse sarcasmo que está sendo falado aqui é de uma resposta reativa pontual e não de algo constante. Certo? Então, vamos lá. Você já sabe, né? Esse livro é para você, você não está num relacionamento tóxico, abusivo, nem desconfia disso. Então, você desenvolveu uma musculatura que é conseguir olhar para essa pessoa e sacar. Ela está num ciclo negativo, tem uma dor aí, e eu consigo ter um movimento diferente diante desse sarcasmo dela, certo? Porque eu já conheço essa pessoa, conheço já o meu ciclo negativo dela, quais são os nossos medos e vergonhas, porque tem algo aqui que a gente está exercitando juntos, juntas, certo? E aí a Julie Menano traz um exemplo que falar sobre atores, né? Os melhores atores não são aqueles que decoram melhor as falas do personagem, mas são aqueles que fazem toda uma imersão, uma investigação sobre aquele tipo de personalidade do personagem que esses atores vão encenar. E é essa imersão, viver isso na prática, é que faz com que, na hora da atuação, pareça tão dela, tão natural, como se ela tivesse aquela personalidade, aquelas características. A mesma coisa é com você, lendo e colocando em prática esses exercícios. Lembra que eu falei no final do capítulo anterior, que as falas que a Julie Menano propõe no livro não é para você repetir igual a um papagaio. É para você começar a tomar contato com outro jeito de falar, mas não para ficar falando aquilo como repetição, como se fosse a frase certa. E sim, eu vou conhecendo o meu estilo de apego, o meu ciclo negativo, da pessoa que eu me relaciono. A gente vem aqui num exercício e eu começo a conhecer quais são as coisas que acalma, que eu posso fazer e que vai ajudar na corregulação da minha parceria amorosa. E o contrário também é verdade. Então, tudo que está sendo trazido aqui, inclusive os exemplos, é para que você tome contato com isso, ponha os exercícios em prática, e com o tempo você vai tirando essas muletas. Você para de repetir frases que foram ditas aqui e começa a criar as suas próprias frases, o seu próprio jeito de lidar. Tem pessoas, inclusive, que não vão precisar, a reafirmação não vai ser através de frases, vai ser através de um abraço, certo? Mas o único jeito de saber isso é você colocando em prática e está ali nesse trabalho de time. Lembra disso, é um time. Lembrando que todo esse exercício, toda essa musculatura nova, ela precisa que as duas pessoas estejam agindo. A gente reveza, existe o tempo de cada um, mas precisa ter reciprocidade. Se você estiver trabalhando sozinho, sozinha nessa situação e não está vendo nenhuma mudança vindo do lado de lá, não adianta, né? Não tem como dar um resultado para uma melhoria geral do clima, desse lugar de interromper ciclo negativo, de impedir ciclo negativo, de ter frases de reafirmação,
Enfim, tudo isso que a Julie Menano está trazendo aqui, certo? Eu vou ler agora alguns exemplos do livro de uma situação, a mesma situação com 3 casais, e como que a Julie Menano destrincha isso, até para mostrar para a gente que não tem um modelo único. Tem propostas, e como é que você, no seu relacionamento com essa parceria amorosa, pode lidar com situações conflitantes, difíceis, ciclos negativos, tá certo? Então, vamos lá. A comunicação em um ambiente favorável ao apego. Imagine um restaurante movimentado, com casais ocupando 3 mesas. O primeiro casal conversa assim. Pessoa A. Nossa, dá pra gente se perder nesse cardápio. Eu não me lembrava de ser tão grande assim. Pessoa B. Então, por que quis vir aqui? Você já conhecia o cardápio, foi escolha sua. Pessoa A. Por que você está na defensiva? Eu só quis dizer que fica difícil de decidir o que comer. Pessoa B. Não estou na defensiva, só estou falando a verdade. Pessoa A. Você está sendo desagradável. Pessoa B. Não quero ser arrastada por uma discussão agora. Vamos só comer? O segundo casal conversa assim. Pessoa A. Nossa, dá pra gente se perder nesse cardápio. Eu não lembrava de ser tão grande assim. Pessoa B. Entendo. Quando você diz que dá para se perder com tanta opção. Mas quando fala que o cardápio é tão grande, sinto que está me culpando por ter feito uma escolha ruim. Pessoa A. Isso é uma questão sua. Fico triste que esteja me interpretando mal. Pessoa B. Acho que você está começando a se desregular. E isso é uma violação dos meus limites. Na terapia, aprendi que, quando isso acontece, preciso dar um tempo e ir para outro lugar até que você consiga se autorregular. Pessoa A. Vejo que você acha que seus limites estão sendo violados. Seu narcisismo faz com que eu tenha uma sensação de desamparo. Aprendi na terapia que você precisa me corregular. A conversa do último casal é assim. Pessoa A. Nossa, dá pra gente se perder nesse cardápio. Eu não me lembrava de ser tão grande assim. Pessoa B. Achei que se lembrasse. A gente poderia ter ido em outro lugar. Pessoa A, com a sensação de não ser compreendida por um momento, faz uma verificação interna, reconhece o ciclo negativo em potencial e reage tendo o apego em mente. Entendo por que você acharia que estou reclamando, mas não estou. Gosto daqui, apesar do tamanho do cardápio, e fico feliz de estarmos juntos, não importa onde. Pessoa B, sentindo-se tranquilizada. Eu também. Depois. Pessoa B, lembra quando você comentou no jantar que o cardápio era grande demais? Para mim, foi um daqueles momentos em que me voltou a história de que você me culpava por ter errado. Por isso, senti necessidade de ficar na defensiva. Agradeço por você ter conseguido responder da maneira que respondeu. Pessoa A. Entendo isso e fico feliz que tenha voltado ao assunto. Olha só o quanto a gente evoluiu. Antes, aquela conversa poderia ter feito com que perdêssemos as estribeiras. Bem, e aí a Julie Menano vai trazer algumas análises aqui sobre essas conversas. No primeiro exemplo, o casal está em um conflito óbvio. E no segundo, o conflito é mascarado, embora as palavras soem psicologicamente certas. Conflito é conflito. A terceira apresenta todos os elementos de um ambiente favorável ao apego, embora certamente seja possível criar esse ambiente sem uma linguagem exagerada. Esse casal gerenciou um gatilho sem entrar em um ciclo negativo. A pessoa foi capaz de voltar para dentro e redirecionar a conversa. As duas partes contavam com o entendimento necessário para responder sem serem puxadas para uma discussão. A julgar pelo modo como lida com tudo, esse casal já teve discussões o suficiente sobre gatilhos para saber do que a outra parte pode estar precisando. Elas leem a mente uma da outra? Não. Mas trabalharam para compreender uma
mas trabalharam para compreender a outra em um nível mais profundo, incluindo as partes seguras que todos temos em algum lugar dentro de nós, que às vezes precisam de um cuidado especial. A pessoa B poderia ter feito algo diferente? Sim, mas não foi o caso. Em outro dia, poderia ter sido a pessoa B a identificar o ciclo negativo e mudar o curso da situação. Outro ponto importante é que esse casal foi capaz de deixar o gatilho de lado, divertir-se junto e conversar mais a respeito depois, em particular. Em outras situações, talvez fizesse sentido falar naquele exato momento. Porém, as duas partes confiaram que poderiam voltar ao assunto depois, sem risco de que permanecesse ignorado indefinidamente. Em outra situação, ainda talvez nem precisasse retomar a conversa, porque cada caso é único. Então, olha que interessante, né? Talvez seja legal para você dar uma pausa e voltar ali no diálogo de cada um dos casais para ver como cada pessoa funciona de um jeito, como que essa história de falar de uma forma bonita, tecnicamente certa, não significa que um ciclo está sendo interrompido, impedido, que uma ruptura está sendo reparada, certo? E sim a forma como cada casal desenvolve e como que a coisa se desenrola, porque tem um trabalho feito ali por trás, e o terceiro casal mostra isso muito claramente, como que é alguém que vem trabalhando como um time, numa situação desafiadora como essa, pôde administrar a situação e voltar até a conversa, e como a Julie Menano trouxe, poderia ser até que eles não voltassem nessa conversa. E aí ela termina esse capítulo, essa parte, né, do capítulo, dizendo assim, olha, de repente para você pode soar como, ai gente, vai discutir por causa de cardápio? Pelo amor de Deus! Lembra do que a Julie Menano trouxe no início do livro? O cardápio é a ponta, é a coisa superficial. Parece que é sobre aquilo que está sendo falado, mas não é. Tem algo mais profundo. Aquele assunto bobo da chave, da toalha, do pó, do cardápio, no momento da pessoa que é engatilhada, é um caso de vida ou morte para ela. E aí, aprender que não é a coisa que está sendo dita, não é o tema que está ali, mas é o que está por trás disso. E como que a gente precisa de desenvolver uma musculatura que leva tempo, que exige tomar risco, se colocar em situação de vulnerabilidade que toma tempo, é que faz a gente conseguir olhar para um assunto que parece bobo, óbvio, e olhar, tem algo aqui ligado ao medo, uma necessidade de apego dessa pessoa, medo, vergonha, que engatilhou essa pessoa, e aí a gente consegue ficar junto nisso, porque tem um trabalho sendo feito, porque agora eu tenho essa lente. Eu tenho a lente de que, ao invés de dizer, não é possível, a gente vai brigar por causa de cardápio, você vai já conseguir olhar para além do superficial, mas olhar para a coisa profunda, para essa necessidade de apego que não está sendo atendida naquele momento. Maravilha? Me conta como é que foi começar este capítulo, como é que foi para você ouvir essas falas, esses exemplos, já passou por alguma coisa parecida, pensou na possibilidade de fazer uma daquelas coisas, já tentou, deu certo, não deu? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Assim, você vai ser avisado, avisada, segunda, às 7 da manhã, sexta, às 18 horas, com vídeos novos. Na sexta-feira, eu estou trabalhando o cérebro e a menopausa. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o algoritmo entregar para mais pessoas. E assim, você me ajuda a
a espalhar a palavra. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.